o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Suplico a Deus que esta semana que estamos, por graça de Deus, iniciando, seja muito fecunda neste caminho de outubro, mês das missões. Mês missionário para reavivar em nós o compromisso de que temos que anunciar Jesus Cristo pelo nosso testemunho, particularmente pela nossa palavra, por gestos, em todas as circunstâncias e, sobretudo, atentos para irmos respeitosamente ao encontro daqueles que estão distantes ou que se distanciaram, para que todos possam ser tocados pela força do amor de Deus e experimentar a graça de que Deus intervém para chamar a cada um de nós à responsabilidade com os nossos semelhantes, precisamente como fizera com Adão e Eva, os primeiros pais que quebraram a comunhão com o Criador. O Senhor disse a Caim também, lembremos-nos, onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu, não sei, sou porventura guarda do meu irmão? O Senhor replicou, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Caim disse que não sabe o que aconteceu ao seu irmão, disse que não é guarda dele. Não se sente responsável pela sua vida, pelo seu destino, não se sente envolvido, é indiferente. Nós somos chamados a superar toda indiferença com toda pessoa, sobretudo a indiferença que maltrata, pesa e exclui tantos irmãos e irmãs pobres. Que ao acolhermos agora a palavra santa de Deus, com a amada Mãe Maria, que é exemplar na escuta da palavra de Deus, por isso, grande missionária, esta palavra nos toque e nos converta. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos estava com o espírito que a tornava doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, mulher, estás livre de tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão, existem 6 dias para trabalhar, vinde então nesses dias para ser descurados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Os inimigos de Jesus, amados irmãos e irmãs, se envergonharam, porque ele fez com toda simplicidade, numa linguagem direta, uma argumentação que mostrava-lhes o tamanho do preconceito e a incompetência de compreender a prioridade de cada pessoa, a importância intocável de cada pessoa, seja em que condição ela estiver. Isso fez ensinando na sinagoga no dia de sábado, exatamente no dia em que a lei impunha uma rigidez que exatamente obscurecia a compreensão de perceber o que é prioritário. E ali estava aquela mulher
que fazia 18 anos, estava com o espírito que a tornava doente, encurvada, incapaz de endireitar-se. Jesus a chama, mulher, e disse a ela, estás livre de tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela, a força curativa do seu poder, do poder curativo que vem só de Deus. E ela se endireitou imediatamente. E endireitada, a mulher começou a louvar a Deus. Um louvor a Deus que significa no Evangelho de Lucas reconhecer que Deus é a fonte única e não precisamos buscar outras fontes. É na direção dele que devemos caminhar. E é na medida em que nós o colocamos no centro de nossa vida e o encontramos como esta mulher encontrou o Senhor, é que nós, de fato, recuperamos a nossa vida e podemos experimentar esta alegria bonita de saber Deus conduz a nossa vida e dele vem o amor, porque é fonte inesgotável, ele, para nós, o amor que nos refaz. O que fizera o Senhor, fizera por amor e na força do amor incomodou. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito aquela cura num dia de sábado. E por isso disse à multidão, mostrando a estreiteza da sua compreensão, embora fosse um chefe de sinagoga, mostrando que nós não podemos simplesmente pensar que a nossa condição, o cargo que ocupamos, o título que temos, sejam suficientes para nos dar a compreensão adequada da vivência exata do Evangelho. Ele disse, existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser curados, mas não em dia de sábado. Foi quando o Senhor então, intervindo, lhes chama de hipócritas. E lembra, vocês têm boi que solta do curral, tem jumento que vai lhe dar de beber, mesmo que seja num dia de sábado. E esta filha de Abraão que Satanás amarrou, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Ao dizer assim, o Senhor está dizendo, há uma sacralidade em cada pessoa que não pode nunca, nem por palavras, nem por gestos, nem por nenhuma razão, ser desrespeitada e ofendida. É por isso que nós temos que lutar por uma sociedade mais justa e solidária, melhor organizada, com governantes mais esclarecidos, colocando como prioridade o serviço ao povo, particularmente aos que precisam mais. Porque há uma sacralidade em cada pessoa que exige de nós esta sabedoria. Por isso se envergonharam os inimigos de Jesus. Mas, no entanto, a multidão compreendera a beleza do que fizera e se alegrava com as maravilhas que ele, o Senhor, fazia. Nós somos advertidos, tomo também de São Clemente uma indicação quando diz, tomai cuidado para que os benefícios de Deus tão numerosos não se tornem condenação para todos nós, se não vivermos para Ele de modo digno e não realizarmos em concórdia o que é bom e aceito diante de sua face. Ora, esta palavra está nos dizendo, o caminho é nos alegrar com o bem do outro e promovê-lo em todas as circunstâncias e com todo o nosso esforço. Peçamos a Deus a graça de termos esta sensibilidade e a capacidade desta percepção para nos qualificarmos na nossa condição de filhos e filhas de nosso Deus. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém.
Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e de alegrias e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira